O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, que prazer te receber por aqui. Na aula de hoje vamos falar sobre o tema soberania alimentar, uma luta feminista com a Conceição Dantas. Ela é militante da Marcha Mundial das Mulheres, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e foi subsecretária de Mulheres Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário entre 2022 e 2023. Olá, eu sou Conceição Dantas, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, tenho doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje nossa aula vai tratar um pouco sobre a contribuição do feminismo para a soberania alimentar. Primeiro, eu acho que é importante eu falar para vocês de que lugar, né, eu estou situado, de que lugar é a minha fala, né? Eu sou, como eu já falei, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, do movimento feminista, e eu tenho a minha militância muito ligado aos movimentos rurais, seja a Via Campesina, seja a Marcha das Margaridas, e, sobretudo, no Nordeste brasileiro, no semiárido, né, do Brasil. Então, acho que isso é importante para situar minha fala. E aí eu acho que é bem importante nós começarmos o nosso diálogo sobre o que é esse conceito de soberania alimentar. Então, o conceito de soberania alimentar ele é um conceito que ele é construído a partir dos movimentos sociais, mais especificamente pela Via Campesina, e aí ele traz consigo um amplo debate, um debate político sobre o acesso à alimentação. Mas mais do que isso, ele é um conceito que ele coloca que as pessoas, os povos, têm direito a decidir sobre o que plantar, decidir como plantar e decidir sobre o que comer. Essa definição, ela é extremamente política e bastante necessária para contrapor a essa ordem estabelecida, na qual o agronegócio e as grandes corporações de supermercados internacionais definem o que plantar e definem como e o que as pessoas vão comer. Então,
Aqui no Brasil, nós temos um entrelaçamento entre o conceito de soberania alimentar e o conceito de segurança alimentar. Então, tem alguns movimentos que trabalham também com esse conceito de segurança alimentar, mas aqui nós queremos enfatizar essa discussão que foi trazida pela Via Campesina, do conceito de soberania alimentar. Então, na verdade, o que nos traz esse conceito é a autonomia dos povos comer, sobretudo, a partir do seu local. Então, essa discussão, ela traz, por exemplo, algo que aconteceu aqui no Nordeste, de que no Nordeste, por exemplo, a gente não planta trigo, né? E teve uma imposição em um determinado período, onde os Estados Unidos fez uma injeção de trigo nas regiões para ampliar seu mercado de trigo, ou ampliar o mercado de trigo do mundo, né, as corporações. E isso faz com que a maioria do povo nordestino, inclusive eu, goste muito de macarrão. Então, esse conceito de soberania alimentar, ele é um conceito que vai de encontro a essa lógica de um padrão de consumo, vai de encontro a essa lógica de que são as grandes corporações e são o agronegócio que define a nossa cultura alimentar e o nosso gosto sobre os alimentos. Então, para nós que somos feministas, é fundamental a gente definir o que plantar e como plantar. Então, o que plantar? Nós queremos plantar alimentação saudáveis que tem a ver com a nossa região, com os nossos territórios. E como plantar? Nós queremos plantar de uma forma sustentável, onde a agroecologia, onde a biodiversidade seja respeitada e construindo um contraponto à lógica a lógica do agronegócio e das grandes corporações de que tem a plantação e a alimentação para lucro, por isso impõe às pessoas um paladar. E essa discussão da soberania alimentar, ela está muito e traz uma resposta muito consistente a toda uma lógica que a gente tem visto no período, seja da crise alimentar, seja da crise humanitária, seja da crise climática, né? E aí a gente traz, com esse conceito, essa ideia de que essa crise humanitária, essa crise social, né, e o conceito de soberania alimentar também questiona esse modelo, dizendo que nós queremos um modelo onde as dimensões de igualdade estejam presentes, as dimensões econômicas, as dimensões étnico-raciais e de gênero estejam envolvidas nesse processo. Porque não está dissociado a questão do direito à alimentação, a questão do direito à soberania da alimentação, a questão da igualdade de gênero. Se nós formos olharmos na história, nas grandes crises de alimento, por exemplo, a grande crise, né, de alimento e de fome que foi no Quênia, por exemplo, as pessoas e as autoridades escolhiam a quem dar de comer, né, e as mulheres, elas foram as que mais tiveram, foram menos escolhidas para ter direito à alimentação. Então, esse processo é um processo que tem muita conexão entre a luta das mulheres, entre o feminismo e entre a soberania alimentar. E aí eu entro já na segunda parte, né, da minha fala, que é qual a contribuição do feminismo para esse conceito de soberania alimentar.
Então, e aí eu trago, né, a discussão mais central do trabalho das mulheres. Ora, se nós dissemos, dentro do conceito de soberania alimentar, que a natureza é esgotável, né? Então ela tem limites. Aí nós também dizemos que o trabalho das mulheres e a energia das mulheres também tem limite. Então, se nós colocamos essa discussão, a gente traz e aí traz o conceito, né, ou a temática da economia feminista para dentro do debate, né, para dentro deste debate da soberania alimentar. E aí a gente recorre a algumas autoras, como, por exemplo, Cristina Carrasco, que ela faz um resgate sobre esse processo, né, e ela diz que a, o estudo da economia sempre pautou o lucro como algo fundamental, né, como a principal elemento de discussão da economia, por exemplo. E nós que trabalhamos, e a própria Cristina Carrasco diz isso, né, que a economia feminista traz para o centro a sustentabilidade. Então, se nós formos pautarmos na história, né, nos anos 80 se começa a se discutir o conceito de gênero, e esse conceito de gênero vem para dentro da economia e trata, por exemplo, debates importantes como a questão do trabalho, da mão de obra, onde estão o trabalho das mulheres, que são menos remunerados que os homens, mas a economia feminista ela traz uma contribuição fundamental, que é ela eu costumo falar bem assim, que a economia feminista coloca a lógica dos estudos da economia de cabeça para baixo. Então, ao invés de colocar o lucro ou a produção de lucro como centro do debate, a gente traz a sustentabilidade como centro do debate. Então, se na economia tradicional a produtividade e o lucro é o principal e a sustentabilidade ela é em segundo plano, a gente faz o inverso. A sustentabilidade é em primeiro plano e o lucro e a produtividade ela vai para segundo plano. E isso significa, isso é fundamental quando a gente debate esse tipo de teoria, porque a gente traz para o centro o trabalho das mulheres, traz para o centro o trabalho de você ser a responsável pela sustentabilidade da vida da família e da sociedade. Então, se nós olharmos dentro da nossa própria casa, o trabalho das mulheres é o fundamental para a reprodução humana, ou seja, para o trabalho do afeto e do cuidado, e para a sustentabilidade, que é o ato de é, você ter alimentação para sobreviver. Então, se as mulheres do campo são responsáveis pelo trabalho doméstico, né, na sua casa, mas ao mesmo tempo pela produção, as mulheres urbanas também são responsáveis pela todo o trabalho doméstico e do cuidado, ou seja, pela reprodução e por buscar todas as formas de trabalho precarizados ou não para o sustento da família. Então, a ideia da gente trazer esse debate para o centro faz com que a gente visibilize a necessidade de potencializar o trabalho do cuidado, o trabalho das mulheres. E aí eu acho que é bem importante a gente falar nesses moldes, porque assim, se as mulheres rurais elas são responsáveis pela produção, as mulheres urbanas são responsáveis também pela necessidade de se produzir
alimentos ou de administrar o seu pouco tempo para se ter uma alimentação saudável. Então, basta a gente ver, né, que as mulheres urbanas, por exemplo, além de ela ter o tempo de sair de fazer o trabalho doméstico, de sair da sua casa, gasta um tempão para você chegar no seu trabalho, elas também, as mulheres da periferia, são responsáveis, por exemplo, pela agricultura urbana, por hortas urbanas, e aí a gente vai percebendo que existe uma conexão, e essa é um pouco o objetivo que eu trago aqui para essa fala, da gente tentar buscar uma conexão entre o urbano e o rural, capaz de fazer com que a gente perceba que todas as lutas são importantes. Essa questão que eu quero trazer para essa nossa conversa é um pouco da conexão entre a luta das mulheres rurais e das mulheres urbanas nesse ponto da soberania alimentar. Então, vou só dar um exemplo de quanto que as mulheres rurais, por exemplo, elas trabalham para se ter soberania alimentar. No Nordeste, né, aqui na região em que eu vivo, tem uma tradição de comida de milho no mês de junho. Então, é uma tarefa bastante que onera bastante tempo e bastante trabalho. Então, as mulheres se reúnem e fazem mutirão para poder ter um número maior de alimentação, de processamento do milho, por exemplo, para as festas juninas. Isso requer tempo, isso requer esforço e isso requer dedicação, né? Isso significa dizer que as mulheres, elas tanto estão na casa, né, cuidando do preparo dos alimentos, da distribuição em comunidade e, ao mesmo tempo, na produção. No urbano, o que é que nós temos no urbano? No urbano, nós temos, do ponto de vista das experiências de alternativa, que já é o que eu quero trazer, né, um pouco para ir encaminhando nossa fala para o final. As mulheres urbanas têm uma experiência muito interessante de cooperativas e de economia solidária e de agricultura urbana. Mas, ao mesmo tempo, tem, de forma mais ampla, tem a organização de movimentos feministas que tem pautado essa questão da divisão sexual do trabalho, da economia feminista e conectado com essa economia que nós chamamos da economia solidária. Então, se nós temos um conceito de soberania alimentar, ao mesmo tempo nós temos experiências de organização de mulheres que se reúnem para fazer a pamonha, o milho na época do São João, para distribuir na comunidade, ou do espaço urbano, que se organiza em economia solidária. Nós temos pequenas experiências, pequenas entre aspas, mas muito significativa, de que é possível a gente questionar esse modelo hegemônico que impera sobre a alimentação. Eu estou dizendo isso de uma forma onde a gente pode olhar que nos períodos mais críticos, como por exemplo da crise de alimentos, onde menos se percebe uma falta de alimento são nas experiências protagonizadas por mulheres, protagonizadas pelos camponeses. Isso é bem importante porque, se nós olharmos no período da pandemia, né, onde foi explicitado, por exemplo, o trabalho doméstico, né, a necessidade de se debater o trabalho doméstico, porque todas as pessoas se voltaram para dentro de casa, nós vamos ver que no espaço da agricultura familiar e da agricultura camponesa se adentrava sobre experiências de produção e de coletividade
mesmo no período da pandemia. Então, acho que o conceito de soberania alimentar, ele é um conceito fundamental para a gente conseguir se contrapor a essa lógica que se estabelece sobre o controle e a definição. Cada vez mais as corporações estão fazendo com que grãos, né, e alimentos desapareça do nosso paladar, né, e se concentre apenas nos grãos e nos commodities que as grandes corporações têm ganhado como lucro. E essas experiências são as experiências que a gente tem se contraposto a isso, né? Aí nós trazemos esse debate, né, não só dentro do conceito da soberania alimentar, mas também de um movimento muito concreto no Brasil, que é o movimento o movimento da agroecologia, onde nós também colocamos o tema da questão da economia feminista, e nós estamos debatendo sobre isso, sobre o trabalho doméstico e sobre a necessidade da incorporação dos aportes, né, do movimento feminista nesse processo, seja no debate da soberania alimentar, seja no debate da segurança alimentar, seja na própria interface entre a agroecologia e o feminismo. Para finalizar, eu queria trazer esse debate da agroecologia, porque, na verdade, assim, o debate sobre soberania alimentar no Brasil, ele, do ponto de vista dos movimentos, ele entrelaça muito com o debate e o movimento da agroecologia no Brasil. Então, as mulheres, elas estão na frente, né, nesse debate, tanto da soberania alimentar como da agroecologia. E no Brasil tem um protagonismo significativo, sobretudo as mulheres rurais, mas nós temos, e durante a pandemia, ampliou-se, né, a experiência das mulheres nesse debate, das mulheres urbanas inserida nesse debate, né? Então, seja com as hortas urbanas, seja com as cozinhas ecológicas. Mas ainda é um desafio para os movimentos incorporar esse debate como, digamos assim, como raiz. Então, vou trazer um exemplo e já finalizo com ele. No processo de conceito, de construção do conceito de agroecologia, né, os teóricos, por exemplo, trouxeram experiência da biologia, experiência da agronomia e experiência dos povos de comunidades tradicionais. Mas esqueceu de trazer a experiência das mulheres que lida todo dia com a questão da alimentação da família, com a questão da busca da alimentação da família e com uma forma sustentável de lidar com esse processo de soberania alimentar e de alimentação, e de direito à alimentação. Então, para nós, o desafio que se coloca hoje é cada vez mais a gente avançar num processo de organização das mulheres e, ao mesmo tempo, de avançar em um movimento, seja da soberania alimentar, seja da agroecologia, que coloque a vida como centro, e para colocar a vida como centro, necessariamente tem que colocar como centro o trabalho, né, e a intensa jornada de trabalho das mulheres, a divisão sexual do trabalho que existe na sociedade, e aí, a partir daí, a gente discutir que, assim como a natureza, o trabalho e a energia das mulheres não são inesgotáveis. Então, muito obrigada. Na aula de hoje, aprendemos sobre soberania alimentar, uma luta feminista. Continue ligada no TV Elas por Elas.